Índice de consciência. Balanço da Sabesp aponta 2% de economia no consumo de água no primeiro semestre na região. Muito pouco, afirmam os especialistas. Isso não deverá ocorrer nos próximos anos. Eu não sei dizer para você que as estatísticas mostram, mas pelo menos uns 15 a 20 anos. Homem morre ao fazer rapel em Paraibuna. Até o helicóptero Águia da PM foi acionado na tentativa de salvamento. Trabalho fatal. Empilhadeira mata funcionário de empresa em Lorena. Em Guaratinguetá, trabalhador rural perde a vida atingido por um trator. Prefeitura vai intermediar negociações entre sindicato e GM de São José dos Campos. A fábrica entrou hoje no 3º dia de greve. Todo mundo sentar à mesa e negociar. E ouvimos aqui do sindicato que eles têm disposição de negociar. E vamos falar a mesma coisa para a GM. Vagas em alta. Áreas técnicas estão na contramão da crise. Pesquisas indicam que o número de vagas para técnicos cresceu 15% no Brasil nos primeiros 4 meses deste ano. Abelha causa acidente com motorista de caminhão em São José dos Campos. Parapan de Toronto. Nadador de Pindamonhangaba conquista ouro nos 50 metros livre. E no vôlei, Campinas vence São José de virada e enfrenta Taubaté na final da Copa São Paulo. O que é notícia está no Band Cidade, que começa agora. Olá, boa noite. A crise hídrica assola a Grande São Paulo. O sistema Cantareira, que abastece quase 6 milhões de paulistanos, caiu hoje pelo 11º dia consecutivo. O conjunto de represas opera com 17,5% da capacidade e permanece no volume morto. Mas essa escassez de água não é exclusividade dos paulistanos, não. É o que você vai ver no Momento Rio Vivo de hoje. Balanço divulgado pela Sabesp revelou que o consumo de água na região diminuiu no primeiro semestre em comparação com o igual período do ano passado. Mas, de acordo com especialistas, o esforço precisa ser ainda maior. As 4 represas da bacia do Rio Paraíba do Sul estão em queda livre. O nível vem caindo há pelo menos 2 semanas seguidas. E com a estiagem, que hoje completa 17 dias, o reservatório de Paraibuna, que é o maior de todos, corre o risco de entrar no volume morto. Mesmo no inverno, não falta disposição para mexer o corpo e suar a camisa. O que parece cada vez mais escasso é o esforço para economizar água. Eu ando bastante de bike na rua e eu vejo muita gente lavando a calçada com a mangueira, né? Que isso é uma coisa errada. Eu acho que devia ter uma fiscalização melhor, né? Para chegar uma pessoa dessa e multar, porque ela acha que porque ela está pagando, ela se acha no direito de jogar água fora. Zailda é mais consciente. Há 3 meses não lava o carro. E os banhos agora não passam de 3 minutos. Está tudo empoeirado, não tem condição de lavar, porque cada vez que você vai lavar um carro, você desperdiça muita água. A água que eu tiro da máquina é para lavar o quintal. Quando eu não lavo roupa, eu só varro o quintal. Faz 6 meses que eu não lavo meu quintal. Por causa do clima seco, o hábito de regar as orquídeas continua na floricultura, mas em casa... Em casa mudou bastante coisa, desde lavar a louça, manter as luzes mais apagadas, ficar mais atentos a aparelhos eletrônicos. É uma cultura de anos, é difícil mudar. A gente tenta recolher a água do banho para lavar a varanda, que eu moro em apartamento, mas é difícil a gente implantar essa nova cultura. Vai sendo devagar, a gente vai economizando mais água, economizando mais luz, mesmo porque a conta também pesa no bolso. E também tem a questão ambiental que a gente tem que estar atento, né? Claro que cada família adotou as suas medidas para economizar água. Umas mais, outras menos. E tem aqueles que não adianta. Não tem o que convença para economizar água.
continua lavando o carro, a calçada. No final das contas, entre os gastões e os conscientes, a Sabesp chegou a uma conclusão aqui na região. Cada casa, em média, economizou 2% no primeiro semestre de 2015, comparado com o mesmo período do ano passado. Acontece que isso ainda não é animador, segundo os especialistas, e a gente precisa economizar mais para enfrentar a secura que anda fazendo e tem desabado os níveis dos reservatórios. Na última segunda-feira, todas as represas da bacia do Rio Paraíba apresentaram queda. A de Paraibuna, a maior da região, operava com apenas 3,59% da capacidade. A de Santa Branca tinha 14,91%. Jaguari, 28,82% e a do Funil, 10,73% do total. Vamos começar a esquecer a possibilidade das represas atingirem o seu nível de algum tempo atrás, ou seja, o seu nível máximo em termos de volume. Isso não deverá ocorrer nos próximos anos. Eu não sei dizer para você que as estatísticas mostram, mas pelo menos uns 15 a 20 anos, se acontecer. A estiagem, que já dura 2 semanas na região, tem contribuído para baixar o nível dos reservatórios. Por isso, enquanto a estação das chuvas não chega, é preciso esbanjar bons exemplos e conscientizar para não faltar. Existem alguns dados que mostram que a necessidade do ser humano em casa dá ordem aí de 30 metros cúbicos mês. Muito bem. Passou disso, nós já estamos desperdiçando. Se nós conseguirmos chegar a um volume menor que isso, nós estaremos beneficiando a natureza e ao bolso também, né? Porque isso tem um custo. Esse custo, a cada vez que há um aumento relativo do consumo de água, as empresas que gerenciam essa área, né, a Sabesp, por exemplo, no caso de Taubaté, ela vai cobrar um pouco mais, com certeza, porque ela não suporta a produção em função do consumo. E tem gente confiando nos mais novos para garantir água no futuro. Eu estou muito confiante na geração futura, porque agora a coisa é muito feia. Se houver uma educação na escola, que a criança cresça sabendo da responsabilidade, não chegaria ao que nós chegamos hoje. E um contraste térmico marcou a terça-feira, que começou com um frio de 10 graus em algumas regiões, mas à tarde esquentou outra vez, né? O sol brilhou forte, elevando o índice de radiação ultravioleta e baixando a umidade relativa do ar. Amanhã esse contraste continua. Na Serra da Mantiqueira, o dia amanhece com clima de inverno. 5 graus é a mínima prevista para Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Mas com a presença do sol no decorrer do período, a temperatura sobe para 21 graus. No Vale do Paraíba também deve esfriar pela manhã, com a presença de nevoeiros. Mas o bloqueio atmosférico continua agindo na região e impede a formação de nuvens. As temperaturas ficam altas. Em Natividade da Serra, Queluz e Bananal, a máxima chega a 27 graus. No litoral norte também vai dar praia. O sol predomina a maior parte do período, com mínima de 14 e máxima de 28 graus em Ubatuba e Ilhabela. Hoje, São José dos Campos registrou 29 graus, mesma temperatura prevista para amanhã. A umidade relativa do ar continua abaixo de 30%. A quinta-feira em Taubaté vai ser ensolarada, com mínima de 10 e máxima de 27 graus. Em Caraguatatuba, os raios ultravioletas do sol vão atingir níveis elevados e a umidade relativa do ar também continua caindo. Por isso é preciso tomar muita água. A temperatura chega a 28 graus na cidade. As ondas atingem 2 metros de altura e os ventos passam de 7 quilômetros por hora. Hoje é quarta-feira, um dia bastante quente e não há previsão de chuva nem para amanhã, nem para depois de amanhã, nem para a semana que vem, viu, gente? Um homem morreu hoje em Paraibuna após sofrer um acidente quando praticava rapel na represa que passa pelo bairro do Chorão. Segundo a polícia militar, o helicóptero Águia chegou a ser acionado para ajudar no resgate, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A perícia permanece no local e ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.
O funcionário de uma empresa de laminados plásticos em Lorena morreu atingido por uma empilhadeira. O acidente aconteceu na madrugada de hoje. O homem de 31 anos foi encontrado de manhã pelos colegas que chegavam para trabalhar. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas também não resistiu. Em Guaratinguetá, um trabalhador rural morreu depois que um trator caiu em cima dele. O homem de 56 anos foi encontrado morto pelo filho, no bairro Rocinha. Veja, após o intervalo, o prefeito de São José dos Campos recebe metalúrgicos e promete intermediar negociações com a GM. E mais, motorista quase morre ao bater caminhão contra um poste em São José. O que provocou o acidente? A picada de uma abelha. 7 horas, a gente volta já.